Bom, pessoal, estamos de volta com mais uma das nossas videoaulas. Agora nós vamos ver um elemento de extrema importância no estudo da análise combinatória. Nós ainda vamos aprofundar muito no estudo da análise combinatória, mas antes disso é preciso que nós tenhamos conhecimento do fatorial. Nós precisamos conhecer o que é o fatorial e saber resolver algumas operações, algumas expressões que envolvem esse elemento. O que é fatorial? O fatorial de um número, vamos colocar aqui um n, é representado por esse n com essa letra, com esse ponto de exclamação aqui. Então, n fatorial. Eu escrevo o meu ponto de exclamação mais elaborado, mais bonitinho, mas é uma exclamação normal. Então, esse n com exclamação junto aqui significa n fatorial. Assim como o 5 com ou exclamação aqui significa 5 fatorial. O que é o fatorial de um número? Vamos entender isso aqui. O fatorial de um número é o produto, ou seja, é a multiplicação de todos os fatores decrescentes desse número até chegar no 1. Então, eu quero, por exemplo, o fatorial de 2, eu vou multiplicar os fatores decrescentes do 2 até chegar no 1. Nesse caso, então, 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 3 fatorial, tá aqui, 3 fatorial, eu vou multiplicar 3 vezes 2 vezes 1, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Então, o fatorial é isso. Você vai multiplicar todos os fatores decrescentes do número até chegar no 1. Então, 4 fatorial, o que é o 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, a multiplicação de todos os fatores do 4 até chegar no 1. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Então, 4 fatorial, na verdade, vale 24. 5 fatorial é o produto, a multiplicação de todos os fatores de 5 até o 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 12, ou 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. E aí nós temos uma convenção aqui que é o zero fatorial. O zero fatorial não dá para desenvolver. Então, por definição, toda vez que aparecer zero fatorial, o resultado vai ser 1. Então, zero fatorial vale 1. E aí algumas expressões que envolvem fatorial. Aqui nós temos a adição, aqui nós temos subtração, aqui nós temos multiplicação e aqui nós temos duas frações que representam a divisão, certo? Qual que é a ideia disso aqui? Eu não resolvo uma operação sem desenvolver o fatorial. Por exemplo, 3 fatorial mais 4 fatorial, de maneira nenhuma eu vou fazer 3 mais 4, 7 fatorial. Isso não existe. O que eu tenho que fazer para resolver uma expressão que envolve fatorial? Eu vou desenvolver esse fatorial primeiro e depois realizar a operação. Então, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6, tá aqui. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá aqui. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Depois que eu desenvolvi o fatorial, aí sim eu posso efetuar a operação. Antes não. Então, 6 mais 24, 30. Então, tá resolvida a expressão. 5 menos 4 fatorial. 5 fatorial menos 4 fatorial, 1 fatorial. Jamais. Desenvolve o fatorial primeiro, depois efetua a operação com o resultado. Então, tá bom? 5 fatorial, nós já fizemos ele aqui, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. 4 fatorial, também desenvolvemos ele aqui, 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Desenvolveu o fatorial, aí você pega e resolve a operação. 120 menos 24 vai dar 96. Aqui, mesmo sem aparecer 4 fatorial, 2 fatorial e 3 fatorial, mesmo sem aparecer, existe uma multiplicação. Aqui significa 4 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial. Eu não, de novo, vou insistir nisso para que vocês não errem isso nas atividades. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, fatorial. Isso existe? De maneira nenhuma. Desenvolve e depois resolve. Então, foi o que eu fiz. 4 fatorial, nós já fizemos ele agora há pouco aqui, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai dar 2. 3 fatorial também nós já fizemos algumas vezes aqui. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1,
6. Então, eu desenvolvi os números fatoriais, agora eu vou efetuar a operação. 24 vezes 2 vai dar 48, 48 vezes 6, 288, tá? E aí a operação representada aqui na fração é a divisão. Aqui fica mais simples, é como se a gente tivesse que simplificar a fração. Eu poderia desenvolver 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes até chegar no 1 e desenvolver o 9 até chegar no 1. Só que aqui a gente percebe aqui, ó, que o fator de cima e o de baixo são iguais. Então não tem razão de você multiplicar por um número e depois dividir por ele mesmo. Vamos pensar nisso aqui, ó. Você tem, por exemplo, aqui, ó, 5 vezes 4 dividido por 5. 5 vezes 4 vai dar 20. 20 dividido por 5, obviamente vai dar 4. Se você cancelar esse fator que está no numerador e no denominador, o que vai sobrar? Só o 4. Então, você diminui o seu trabalho aqui. Você vai fazer mais rápido e de forma muito mais prática. Então, olha só. Quando tem fração com fatorial, eu vou desenvolver o maior até chegar no menor para poder cancelar. Quem que é o maior? É o 11. Então, eu desenvolvi o 11 até chegar no de baixo aqui para poder cancelar. Então, 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Parei, porque eu já sabia que lá embaixo tem um 9 fatorial e eu posso cancelar os dois. Cancelei aqui, o que sobrou? 11 vezes 10, 110. Simplesmente isso. Você vai desenvolver o maior até chegar no menor e cancelar. Aqui na letra E é o mesmo esquema. 5 fatorial sobre 7 fatorial. Não importa se ele está em cima ou embaixo, se ele é numerador ou denominador. Eu vou desenvolver o maior até chegar no menor. No caso, quem é o maior? É o 7. Então, eu desenvolvi o 7. Olha, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Parei no 5, porque eu já sabia que no numerador tem um 5 fatorial. Eu cancelei os dois, o que sobrou? Embaixo, no denominador, 7 vezes 6, 42. No numerador não sobrou nada, porque eu cancelei o 5 de cima com o de baixo aqui, tá vendo? Só que não existe fração sem numerador. Então, se não tem numerador aqui, na verdade, esse denominador vale 1. Então, né, nós acrescentamos o 1 aqui e vai ficar 1 sobre 42. Toda vez que não tiver denominador aqui, na verdade tem, porque na divisão de 5 por 5 vai dar 1. Então, fica 1 sobre 42, certo? É bem simples esse trabalho com fatoriais, né? As atividades estarão disponíveis para vocês na plataforma. Bons estudos. Assim que terminarem, tirem foto, me enviem para correção, certo? E qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me chamar no WhatsApp que nós vamos encontrar uma maneira de tirar as dúvidas de vocês e fazer com que vocês consigam resolver as atividades, tá bom? Bons estudos e até a próxima.